Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do EliteCast, aqui o nosso podcast. E como eu falei já nas semanas anteriores, nós estamos aqui fazendo uma temporada em Foz do Iguaçu. Rolou um evento muito bacana, né, em Foz do Iguaçu, que eu tô aqui para isso, que é o evento Sul-Americano de Avaliações e Perícias, que esse ano é aqui em Foz do Iguaçu e ano que vem será em Porto Alegre. E como a nata da avaliação e perícia de imóveis do país está aqui, é claro que onde tem a nata das avaliações e perícias tem muitos alunos elite, né? E eu tô aproveitando então que tem muitos alunos aqui e nós estamos aqui gravando o podcast. Então esse aqui é o 7º podcast dessa temporada, o último, né? Com uma grande profissional. Nós vamos saber aqui um pouquinho da história dela, saber os resultados dela, saber como é que ela chegou até aqui, para que você possa se inspirar e ver que a dedicação, você se esforçar, o resultado ele vem. Então, Mariana Dalpisol, é isso mesmo? Isso mesmo. Seja bem-vinda aqui ao EliteCast, quero Obrigada. agradecer a sua presença, mas antes de a gente começar, é claro, né? Se apresente aí e fale um pouquinho quem é a Mariana. Bom, sou a Mariana da Dalpisol Engenharia, trabalho somente com avaliações e perícias, graças a Deus, que é o que eu sempre quis. Trabalho home office, sou casada, tenho uma filha pequena, que graças a isso ela veio ao mundo, digamos assim, né? Que me possibilitou englobar todos os meus sonhos, que era a carreira e o pessoal, né? Eu acho que todo mundo que trabalha como autônomo, né? Cada um tem seu objetivo de vida, né? Mas eu percebo que hoje em dia, cada vez mais as pessoas elas vêm buscando isso, né? Conseguir conciliar o trabalho com a vida pessoal, porque eu mesmo trabalhei 17 com 5, 22 anos como CLT, 5 anos, né, em empresa de construção e depois 17 anos no banco. E claro, né, que a gente tem ali aquela segurança, né, de ter o salário todo mês e tudo, mas em compensação, é, a ficha para mim começou a cair quando eu percebia que eu torcia para chegar às 6 horas da tarde, para eu ir para casa, já chegava morro de cansado, já esperava o final de semana, esperava aquele um mês de férias por mês, eu falava, poxa, eu já tô com 45 anos. Será que a minha vida ela vai acontecer no intervalo dos meus trabalhos? Ah, sim. E aí foi também que por um dos motivos que eu decidi, né, pedir demissão. Mas, Mariana, inicialmente eu queria voltar no tempo, né, e pensar aqui em você se formando ali, se tu já tinha alguma expectativa do que você faria da sua vida profissional, se já tinha alguma ideia, ou se as coisas foram acontecendo, se tu teve alguma experiência, inicial na área da engenharia. Conta um pouquinho pra gente desse início aí da tua carreira. Tranquilo. Bom, me formei em 2018 em engenharia civil. Não sabia o que eu ia fazer, só tinha uma única certeza, que eu trabalharia com laudos. Eu não conhecia o mundo de avaliações, eu só Mas queria ir. de onde é que tu viu essa questão de laudos? Foi com alguém ou... Meu pai trabalha com laudos, Ah, né? legal. O meu pai é da área de elétrica, o meu irmão é da parte de engenheiro de Minas. Mas assim, eu sempre tive a visão do autônomo, né? E não queria ir pra obra. Não que eu não goste. Eu não Hoje eu gosto. até vou. Mas assim, eu vou, mas não como responsável técnica. Sim. Eu costumo de dizer, eu gosto de ver os pepinos dos outros, não os meus. Isso. E bom, aí eu me formei e dizia, agora quero dar um tempo, não quero saber de estudar. Eu sempre fui muito dedicada e eu levava muito a sério a faculdade. E chega pra mim. Deu 4 dias de formada, eu tava na pós-graduação. De quê? Perícias e avaliações. Porém, eu Mas, entrei na especialização pela perícia. tá, mas aí eu te pergunto, por que a perícia? Assim, tu viu alguma coisa, assistiu alguma palestra que falou assim, poxa, é isso que eu quero? Na realidade, no final da faculdade, eu fiz uma cadeira que na minha faculdade já começou a ser obrigatória, que era de... Agora eu não me lembro, de desempenho das edificações. Certo. E eu comecei a achar legal essa parte como era laudos, né? Então eu não tinha certeza que seria a perícia, mas seria algo que eu teria que fazer diagnóstico, né? Certinho. Laudar. Aí veio um patrocinado no Instagram da pós-graduação que eu fiz. E aí, com 4 dias de formada, eu tava nessa especialização. Aí eu até
comentei assim, poxa, avaliações, eu nem sei o que, mas vou fazer, eu vou pela perícia e tá tudo certo, né? E comecei a fazer, gostei muito, e ali eu me apaixonei pela avaliação. Mas ali eu tive um aprendizado básico, me ensinou o que que era. Digamos assim, eu aprendi basicamente ali a norma. Mas o executar, o colocar em prática, eu tive todos os tipos de avaliações, só que era. Cada módulo era uma vez por mês, Muito teórico. muito teórico, aí era sexta, sábado e domingo, o dia inteiro. Tu vai, aprendeu, legal, mas na hora de tu praticar, e aí? E como é que é? E eu nunca vou me esquecer, eu tenho algumas frases impactantes na minha vida. Uma delas foi que um professor da pós falou, todo mundo estava mais interessado na perícia. E esse professor da pós falou pra mim assim, pra mim não, pra todos, né? Vocês estão gostando de perícia, mas vocês ganham dinheiro mesmo com avaliação. Vocês nunca se esqueçam disso. Vocês estão achando que vão ganhar com o laudo ali de perícia aquele valor, mas isso é meio esporádico. Vocês vão ganhar com isso. E era um senhor de idade. E de fato, a maioria que estava ali, poucas pessoas eu vi avançar nesta área de avaliação. Bom, e eu estava muito interessada naquilo ali, já pesquisei que estava perto do edital da Caixa, mas não Isso sabia foi que ano, tu lembra? 2018. 2018, certo. Mas eu acho que abriu 2019, né? Foi, Então, 2019. provavelmente foi ali, porque eu me formei em agosto de 2018, então acho que foi na virada ali. Porque eu acho que eu tive primeiro perícia e depois avaliação. Acho que foi uma coisa assim. Era presencial, a especialização, ela de fato foi boa e me trouxe muito conhecimento. Conheci muita gente boa, que Sim. inclusive alguns são seus alunos e tal. E aí teve um curso avançado de avaliações do IGEL, não sei se você conhece, Instituto Gaúcho de Engenharia Legal. Sim. E lá me abriu muita com o professor André. E aí, ali me abriu portas, conheci mais pessoas. E ali foi pauleira. Pauleira. Eu vou te dizer que naquele cursinho ali de 2 dias, foi um tapa na cara pra... Vamos lá. Ali eu consegui, em um dia, eu fiz um laudo pra me inscrever pra Caixa. Poxa, eu fiz um laudo em um dia, aprendendo no final de semana, foi uma porcaria. Claro, eu tava achando que eu tava arrasando aquele laudo ali. Entreguei, fiquei braba que a Caixa não foi aprovada, aquela coisa. Tu chegou a submeter e não foi aprovado. Sim, porque enquanto eu estava naquele curso, abriu o edital da Caixa. Ou estava aberto. E aí eu corri fiz todos os laudos, fiz do apartamento do meu sogro, da casa do meu pai, aquelas coisas assim, nem daquela questão de família e tal. Fui do jeito que deu. Aí eu fiquei descontente, mano, não é possível, né? E aí, não desisti. Eu falei, não, o próximo edital da Caixa tô dentro. Eu quero isso. Aí foi indo. Deu um tempo, eu fui aprimorando aqueles laudos e eu consegui entrar no edital do Banco do Brasil. Tinha 2018, 2019. O 2019. É. Não, que é o que é o melhor. Que é o que é o melhor, que é o laudo completo. Agora, 2018. 2018, tá. Isso. Mas eu consegui entrar na categoria básica dele. E ali eu comecei a aprender. É claro, a minha demanda ali era um AVA 2 a cada 2 meses. E ali eu fui avaliando agências de banco. A maioria era agência de banco. Ou aluguel, ou avaliação. Ali eu fui aprendendo muito. Fui melhorando pesquisa de mercado. E fui aprimorando. Aí veio a pandemia. E aí uma amiga minha falou assim, tu é tão apaixonada por avaliações de imóveis que eu sempre falava, eu vou entrar, eu vou conseguir o nível máximo, vou. E eu sempre falava assim, eu queria tanto aprender método evolutivo e o involutivo. Só que não tem como tu aprender no dia pra noite. Pode ser o melhor curso que tu fizer. Se tu não tiver o acompanhamento enquanto tu estiver fazendo laudo, não tem condições. E aí eu até falava pra minha mãe assim, poxa, como é que eu vou conseguir em algum lugar em São Paulo? Vou ter que ficar lá. E a minha vida? Como é que eu vou fazer? Aí eu sempre falava isso. Aí uma amiga minha falou, já ouviu falar no Murilo? Eu falei, não. Como é o nome dessa amiga? Júlia, ela foi minha colega de especialização, mas ela não gostava da parte de avaliação. Ah, tá. Ela foi pro lado da perícia.
Eu falei, não, vou dar uma olhada. Ela, tá tendo um mini curso. Fiz. E aí, na hora, a minha primeira pergunta foi, vocês têm evolutivo e involutivo? É isso que eu preciso. É quase assim, me pega na minha mão e vamos juntos, né? E, vai. E eu vou te contar uma história. Eu Conte. comecei assim, eu não assisti todo o teu curso. Certo. Eu assisti só o evolutivo e involutivo, porque eu não tinha tempo pra perder. Não que eu estaria perdendo tempo com o teu curso. Mas eu fui direto, bora lá, te incomodei meses Eu pra lembro. fazer os melhores laudos possíveis. Tanto é que eu sou do lote 9, porque eu mudava o tempo inteiro. E eu Esse lote 9 da caixa, tá da dizendo? caixa. Sim, sim. Porque eu não tava preocupada se eu seria a primeira ou a última. Eu queria entrar em todas as categorias. E eu não queria deixar nada. Meu laudo está perfeito. Eu tenho certeza que todos eles estão perfeitos. Eu não tenho o que mexer. Mas eu só consegui entrar na caixa porque lá na frente eu entrei no Banco do Brasil na menor categoria. Aí com essa menor categoria eu fui crescendo, aprendi o evolutivo e involutivo, me cadastrei no Banco do Brasil, fui aprovada até o AVA 4, se eu não me engano, ou 3 ou 4, porque eles não tinham concordado que uma obra inacabada era involutivo, tu lembra muito bem. Lembro, lembro. E o laudo tava muito bom, muito bem feito, eles não aceitaram. Eu pensei, eu não vou ficar reclamando. Me mandaram o contrato pra assinar o AVA 4, eu falei, não vou. Bora fazer outro involutivo. Aí eu tenho, o meu irmão, ele tem muitos conhecidos que têm propriedades grandes, porque como ele é engenheiro de Minas, então ele é do interior. Falei, Beto, me consegue aí uma matrícula de tal área, assim, assim, assado. Beleza. A pessoa vai ganhar um laudo de presente e tal. Fiz. E aí, deu pouco tempo, assim, me mandaram o contrato, dava 6. Agora sim, agora eu vou assinar o contrato. E olha só, pessoal, essa questão aqui que a Mariana comentou, né? A Mariana, ela seguiu um caminho, né? Que eu falo que, assim, minha sugestão sempre, né, para quem tá querendo começar na área, é começar sempre no mais fácil, né? E depois, a cada 90 dias, ir aditivando. Por quê? Porque, às vezes, você pode perder muito tempo, né? E, às vezes, a questão de você perder muito tempo para fazer todos esses laudos que são exigidos no AVA 6, que é o nível que a Mariana foi credenciada no banco, pode fazer com que você desista no meio do caminho, fique cansativo. Então, por isso que eu, assim, para poder dar pequenas alegrias, pequenas vitórias, eu recomendo assim, poxa, se dá para começar com um laudo só, vai nesse um laudo, já assina contrato, porque quem sabe, né, tu já começa a receber uma demanda ali, e aí o que a Mariana comentou aqui que eu acho muito importante, eu falo muito sobre isso. A Mariana e praticamente todo mundo que passou aqui por essa mesa, né, durante esses dias aqui que eu estive em Foz do Iguaçu, foram unânimes em falar o seguinte, olha, todos eles tinham uma expectativa de que a caixa fosse abrir, mas nenhum deles ficou esperando por isso. Então, o fato dela se credenciar inicialmente no Banco do Brasil, pegar os laudos mais simples, isso, claro, ela falou, era uma a cada 2 meses, mas de todo modo ela estava exercitando, estava aplicando, querendo ou não, estava tendo um faturamento. Então, eu falo que são pequenas vitórias, isso ajuda a gente a ficar motivado, porque a gente vê o resultado. E fora, claro, o aprendizado, a experiência. Então, assim, eu não sei como é que vai vir os próximos editais do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, mas eu sei que quem hoje, né, já está com um contrato assinado com algum banco, já está com uma vantagem, porque está ganhando experiência. Pode acontecer, como aconteceu com o Poupex, por exemplo, que o Poupex hoje exige que, para você se credenciar, você tenha um ano de contrato como outro banco. Então, vai que já pensou se acontece a mesma coisa no Banco do Brasil e na Caixa, vai significar o seguinte, que a partir de agora não entra mais ninguém que não tem experiência. Então, por isso que é importante você começar o quanto antes. Agora, a Mariana, até por toda essa história que ela contou aqui, ela foi assim, não, eu só quero se for no máximo. E ela conseguiu. Então, assim, tem essas duas visões, tá? De começar pelo mais fácil, depois ir aditivando, depois já tá com o contrato assinado, porque pode solicitar, né? A cada 90 dias, no caso do Banco do Brasil, ou você pode já querer, não, vou começar já no nível AVA 6, que foi o que a Mariana fez. E uma coisa interessante, tá? O da Mariana, é que como ela já tentou no AVA 6, um dos laudos o banco não concordou, mas como os demais estavam ok, o banco falou assim, não, olha, não deu pro AVA 6 nesse momento, mas dá no AVA 4, quer fazer?
e aí ela optou por não fazer, tá? Por uma questão de entendimento, porque assim, vamos só para explicar para você que tá aqui, que de repente já tá pessoas perguntando aqui nos comentários, né, sobre essa questão do imóvel inacabado. Um imóvel inacabado, ele tem duas facetas. Você pode, a depender do objetivo e da finalidade, fazer pelo método evolutivo, nesse caso eu avaliaria o terreno e verificaria quanto que já foi gasto naquela construção, né? Ou seja, fazer um orçamento daquilo, aplicando uma depreciação, é uma visão da forma de valorar. E a outra visão é eu pensar numa questão de, e se uma pessoa comprar esse imóvel inacabado, fazer a conclusão dele e botar para vender? Então, nesse caso, a gente faz uma avaliação considerando ele pronto e depois subtrai, né, o valor já gasto na construção, enfim. Então, perdão, subtrai o valor que falta para concluir a obra. Então, seria basicamente isso. Então, são entendimentos. E no caso dos bancos, né, infelizmente, a norma, ela nem tudo ela é taxativa. Não é sim ou não, um ou dois. Ela permite interpretações. Então, o analista aqui analisou o laudo dela, não concordou, enfim. E aí ela, em vez de ficar reclamando, ela foi lá e fez de novo. Então, ela teve também nesse caminho, importante frisar isso para você, pequenas derrotas. Ela teve muitas vitórias, mas também teve pequenas derrotas. Então, ela teve a pequena derrota quando ela não aprovou na Caixa lá em 2019. Ela teve a pequena derrota quando o analista do banco não aceitou o laudo dela, mas isso não tirou exatamente essa garra dela, essa determinação, e ela conseguiu. E aí, então, Mariana, vamos falar um pouquinho sobre essa temporada, né, Banco do Brasil. Tu lembra qual foi o ano que tu começou no Banco do Brasil, desse edital já 2023? Ele é edital 2023, né? É. Eu acho que eu entrei 24. 24. Eu acho. E aí, nesse nível máximo, né, que tu tá no nível 6, com certeza, devido a serem imóveis mais complexos, a quantidade de demandas não é muito grande. Porém, eu só recebia os 5 e 6. Pronto, é isso que eu queria chegar contigo. Só. E aí, o que ela fala de 5 e 6, pessoal? O nível 5, se eu não me engano, o valor da avaliação é 6.300. 6.300. E o nível 6 é o de 9.000, tá? 9.000. Então, eu lembro até que eu até hoje, né, sempre que eu faço um mini curso, como forma de incentivar o pessoal, tem um print que eu faço numa conversa minha com a Mariana, que eu mostro lá, que ela, no início, logo, em 4 laudos, né, um mês, Murilo, em 4 laudos, eu já faturei mais de 25 mil. Por quê? Porque Exatamente. são laudos dessa magnitude, digamos assim. Mas é claro que esses laudos não têm uma frequência. Todo mês vai ter? Não. E é isso que eu ia te perguntar. Então, nesse período aí, se fosse pegar assim, uma média, né, de demandas por mês no Banco do Brasil, antes da Caixa, tu acha que tu pegava quantos laudos por mês? Na média, 2, 3, 1? Por mês, começou a ficar falhando, assim. Sim. 1 por mês, mas sempre laudos bons. Mas pra mim tava muito bom, porque eu conciliava os meus laudos, faço muita vistoria cautelar de vizinhança, então eu tinha bastante tempo preso nisso aí também. Então pra mim tava bom dessa forma. Isso, porque eu estava conversando com a Mariana aqui um pouco antes, né, que a Mariana, tava falando um pouquinho antes da gente começar aqui esse bate-papo, que a Mariana, ela sempre teve, né, na cabeça dela que ela queria ter tempo, né, Qualidade de vida. qualidade de vida, por conta dos filhos dela e tudo. E eu acho que é uma decisão que é muito individual, né, do que você quer para sua vida. Tem gente que, não, eu quero trabalhar, ganhar muito dinheiro, e tem gente que prefere, não, eu quero ter uma vida boa, né, posso nunca ser ricão, ter muito, mas eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter flexibilidade, e a Mariana, ela foi por esse caminho, mas daqui a pouco a pouco a gente vai falar sobre Caixa Econômica e talvez ela tenha até que repensar isso. A vida não é muito linear, não. Mas voltando aqui a esse assunto, então, só para também, de novo, né? Porque a gente sabe que aqui no YouTube, às vezes, está passando pessoas que estão chegando aqui e pode não ter entendido o que ela falou. Então, ela recebia, né, uma demanda por mês, só que uma demanda, né, sim, ela falou que a maioria dela era AVA 5, AVA 6, então 6.300 ou 9.000. E aí, primeira coisa que é preciso salientar, né, que esse valor, hoje, não é fácil um engenheiro ter como salário no mês, se ele for trabalhar numa empresa de construção civil. É difícil encontrar uma empresa que já ofereça R$6.300 no mês inteiro. Então a pessoa está lá o mês todinho na obra, né, cheirando poeira, né, lidando com o operário, aquela confusão, né, que eu já passei muito por isso,
para ganhar o que ela ganhava em um laudo. E aí o que acontece que ela falou? Ela tinha, claro, tempo para cuidar da família, para cuidar do filho, e uma coisa que é fundamental, né, que eu também repito muito. Se você não tem tempo para pensar, né, até para ficar sem fazer nada, porque na hora que tá fazendo nada é que as ideias vão surgindo, né? Então, falei com um ex-chefe meu que era dono de uma consultora. Ele falava, Murilo, enquanto tu for CLT, tu não vai ser rico, porque tu não tem tempo de pensar. Tu tá sufocado de trabalho, não tem tempo de pensar, de ter ideia. E aí, o que é essa vistoria cautelar de vizinhança? Só para poder explicar para você que de repente não sabe o que é. Toda vez, né, que acontece uma obra, principalmente se for uma obra de médio a grande porte, isso pode causar impacto nas edificações vizinhas, né? Então, principalmente se tiver uma fundação, né, que cause vibração no solo, como uma estaca, tiver muita terraplanagem, então isso causa muita vibração e pode vir causar danos, né, nas edificações vizinhas. Então, de acordo com a norma, seria prudente para o construtor, então, a um primeiro momento, deveria ser o maior interesse do próprio construtor fazer um laudo cautelar dos imóveis da vizinhança para verificar o estado em que eles se encontram. Por quê? Porque se depois alguém reclamar, dizer assim, depois que começou essa obra aí, minha casa rachou toda. Ele tem lá um retrato. Não, mas espera aí, essa rachadura aqui, já constava antes de começar a obra. Então isso é uma segurança para o construtor. Mas às vezes, né, por desleixo, ou por desconhecimento, ou por esquecimento, os construtores não têm essa visão, né, de fazer isso. E aí, o que eu até... Teve uma aluna nossa que fazia. Quando ela viu uma obra surgindo na cidade dela, ela ia lá oferecer esse serviço. E quando a construtora não mostrava interesse, o que ela fazia? Ela visitava, né, os imóveis da vizinhança para falar, olha, vocês têm direito disso. Então, tá aqui meu cartão de visita, se quiser me contratar, ou se vocês quiserem, cobrem lá a construtora, porque é um direito de vocês. E aí, muitas vezes, o morador ia lá cobrar a construtora, ela já tinha passado na semana passada lá para deixar um cartão de visitas, às vezes a própria construtora já contratava ela. Então, ela tinha esse trabalho de conscientizar. Então, é mais uma possibilidade. E sem contar que, na minha visão, é um dos tipos de laudo mais fácil que tem. Por quê? Porque se é só para verificar como é que está a situação do imóvel, tu vai simplesmente tirar quase como se fosse apenas um relatório fotográfico. Só que a diferença é que tu vai mostrar quais são, né, as manifestações que já existem. Não precisa dizer causa, não precisa dizer como tratar, nada disso. É só, olha, já existe isso aqui. Por quê? Porque se depois, né, aquele morador alegar que o problema surgiu devido à obra, dá pra gente caracterizar se é verdade ou não. Tá? Então o laudo cautelar de vizinhança ele é muito importante. Mas voltando para cá, então tu estava dizendo que o Banco do Brasil, né, a partir desse ano, tu disse que começou já a fraquejar, ter bem menos demanda. Só deixa eu fazer um parênteses do que Tá. eu tava falando. Eu nunca trabalhei em outra área. Eu nunca fui CLT. Eu me formei e fui estudar. É o que eu sempre falava, assim, é como uma pessoa se forma em direito e quer ser juiz. Eu queria ser juiz de engenharia. Para isso, eu teria que abdicar, como tu mesmo falou, né? Tu não ia ganhar dinheiro enquanto tu não deixasse de ser CLT. Tu precisaria ter cabeça para pensar, para estudar, para ir para frente. Então, foi isso. Eu nunca fiz outra coisa. Isso aí. E aí, a gente vai já falar sobre a Caixa Econômica, ela tá falando exatamente sobre isso, né? Que ela não teve essa experiência em obra, mas hoje ela precisa em obra, ela precisa Exato. analisar projeto. E é bem bacana isso. E por isso, assim, até a questão dos teus alunos, né? As coisas não vêm do dia pra noite. Porque daquela mesma forma que eu peguei experiência lá atrás no Banco do Brasil, a vistoria cautelar de vizinhança e todos os laudos que eu fui fazendo ao longo do meu trajeto fizeram eu entrar na Caixa no nível que eu entrei na Caixa. Porque, mais uma vez, na Caixa, eu tô lá no topo. E, na realidade, existe um porém do topo que falta só um detalhe, que é o IBAP, né? Esse ano eu fui classificada como 2 estrelas, o IBAP, porém eu já sou 3. Eles me mandaram um e-mail dizendo que eu sou considerada 3 estrelas, só falta eu terminar minha pós-graduação, que eu tô com 2 em andamento, completamente atrasadas, 2, porque eu não tenho tempo, porque se eu tivesse essa formação, eu seria AAA no IBAP, e não teria mais nenhuma categoria que eu pudesse me credenciar na Caixa em avaliações e perícias. Mas com esse AAA eu já consigo fazer esse upgrade. Ou seja, novembro, eu espero estar recebendo o meu certificado
E tá conseguindo todos esses upgrades aí. Show de bola. Além de uma placa, né? Vamos Ver- pegar uma placa grande, né? verdade. A tu recebeu o máximo foi de 200? Foi de 200. Show. E agora é de 500, ficou mais difícil agora. Não, mas a gente consegue rapidinho. Bem, só para poder explicar mais uma vez para vocês aqui, né? Abrir um parênteses aqui sobre o que a Mariana tá falando sobre a certificação do IBAP, tá? Então veja só, o que é essa certificação do IBAP? O IBAP, né, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, é uma entidade, né, que ela congrega os profissionais de avaliações e perícias. Ela não é obrigatório a se associar ao IBAP, mas é claro que tudo que você conseguir agregar no teu currículo, é claro que é vantajoso. Então, quando você, né, faz lá, você assina um laudo e coloca lá membro do IBAP número tal, muita gente já olha e já valoriza. Por quê? Porque no IBAP não é assim, qualquer pessoa que pode chegar a qualquer momento e entrar. Geralmente ele tem alguns critérios de aceitação, né? Pede que você ou faça um curso com eles, ou que você demonstre através de laudos. Então, cada estado tem o seu critério de aceitação. Você vai pagar uma anuidade, né? E aí, quais são os benefícios, Murilo? Porque as pessoas pensam que todo benefício tem que vir em torno de, eu vou ganhar o quê? Não, você vai ganhar, primeiro, mais um grupo seleto de profissionais para você debater no dia a dia, né? Que são os grupos de WhatsApp e tal. E quando tem os eventos do IBAP, né? Claro, tem as reuniões mensais, tem as assembleias e tal. E quando tem eventos do IBAP, como é esse que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, não, perdão, no Paraná, você tem desconto. Então, basicamente, são esses os benefícios diretos que você tem. Eu, Murilo, só para poder contextualizar você, eu vou ter que fazer mais esse negócio de IBAP. Não, calma. Eu, Murilo, fiquei anos sem ser membro do IBAP, tá? Atualmente sou, então assim, não é uma coisa que você precise para agora. Agora, em relação à certificação, o IBAP, uma vez por ano, ele faz um ciclo de certificação, que é para como se fosse assim, te dar mais um plus no teu currículo. Então, além de você ser membro do IBAP, você é membro certificado do IBAP. E tem várias gradações, né? Como ela falou aqui, nível duplo A, né? Ou seja, AA, tem um nível triplo A. E cada um desses níveis você precisa cumprir pré-requisitos. Então, vai pedir lá que você tem que apresentar não sei quantos laudos. É bem complexo. É bem complexo. Porque precisa ter, além dos laudos serem diversos, eles têm que ver o grau de complexidade deles. E o Banco do Brasil, no edital 2023, me trouxe isso. Me trouxe muita coisa diferente. Isso. E aí você vai fazer uma prova também, tá? Uma prova de conhecimentos. E claro que nesse caso também a titulação importa. Então, o que ela comentou aqui, ela conseguiu duplo A por falta de uma pós, né? Ela perdeu naquele momento o triplo A, mas já está garantido. Então, até por isso também que ela até falou comigo, hoje também é aluna da Elite Pós, né? Para poder ela conseguir o certificado de pós-graduação e com isso atingir o nível máximo do IBAP. E, Murilo, qual é a vantagem dessa certificação? Claro, currículo, né? Então você coloca lá que é triplo A do IBAP, com certeza é mais um ponto no teu currículo. E outra coisa importante, se eventualmente abrir um outro edital, né? E que esse edital peça lá laudos, muitos desses editais permitem o seguinte: você já é certificado no IBAP, então não precisa prestar mais laudo nenhum. Por quê? Porque, na verdade, tu já apresentou para o próprio IBAP. Tá? Então, seria essa a vantagem. Então, para quem está começando, Murilo, então eu quero essa certificação porque eu não vou precisar apresentar os laudos para o banco. Não, tu vai precisar apresentar. É o contrário. Tu vai precisar apresentar do mesmo jeito, só que é para o IBAP primeiro, tá certo? É que o meu objetivo com isso foi perpetuar o meu local nos bancos. Porque daqui a pouco, daqui 5 anos, abre um edital completamente diferente. Então, é para eu perpetuar a minha permanência. Isso. Então, é isso. Show de bola. Então, inclusive, também só mais um detalhe, tá? Eu, Murilo, nunca fiz a prova da certificação, assim, porque para mim até hoje não foi necessário. Mas não tem problema nenhum, se um dia eu precisar fazer, eu faço sem problema. Então, nesse caso aqui, a Mariana tá lá na minha frente. Meu Deus, imagina. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Mariana, aí, numa dessas lives que a gente fez, aliás, a gente fez só uma live, né? Uhum. Pelo Instagram. Tu tinha falado na época que tu tava até não, assim, lógico, tu queria a caixa, mas que tu tava preocupada porque tu sabia que a caixa era um volume muito grande, né? E que isso ia contra aquilo que você queria inicialmente, que era ter mais tempo. Que eu tava baseada no Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil tava com um faturamento bom. Aí quando o Banco do Brasil começou a baixar o faturamento, falou, opa, então tem que entrar na caixa. Não foi bem assim. Como que foi? assim, eu não quis entrar no Banco do Brasil 2024, porque a remuneração era muito pequena e eu tinha aquela visão, nossa, eu vou ter que fazer todo um laudo completo. E eu até perguntava para meus colegas, nossa, mas qual é a diferença do simplificado e o completo?
É quase a mesma coisa. Exatamente. A pessoa, nossa, eu vou fazer todo o modelo pra ter um laudo, um acadêmico. Não, eu não quero isso pra mim. Então eu tinha essa visão da Caixa. Eu não tava achando que eu ia entrar na Caixa e ia chover laudos. Eu sabia que ia ter uma frequência muito maior que o Banco do Brasil e que mesmo pagando menos que o Banco do Brasil ia compensar. Mas eu escutava falando, bah, mas é que bomba o PF01. Eu pensei, bah, mas eu não quero PF01 pra minha vida. Olha o quanto que eles pagam pra cada laudo, pensando no Banco do Brasil. Eu tava com uma visão Comparando com o Banco do Brasil. completamente, né, desfigurada daquilo ali. Aí eu olhando o edital, não, eu vou me credenciar só nas categorias superiores e nas de perícia, né? Que como eu sou especialista na área, eu tinha uma que precisava de especialização e outra Isso. não. Eu entrei nas duas ali. E aí eu comecei a olhar, não, se eu me credenciar, tentar e colocar o PF01, é mais fácil de eu conseguir entrar do que se eu tirar. Porque tinha algum pré-requisito a mais no A20. É. Bom, vou entrar, qualquer coisa eu peço afastamento. Resumo da ópera. Não, me desvinculei disso. Eu basicamente recebo só PF01. Mas aí, por isso que eu falei que a vida, ela não é linear, porque eu criei um pré-conceito de que eu não viveria e que eu ganharia menos em relação ao Banco do Brasil, aquela questão custo-benefício. Porém, aquela visão que eu tinha, que eu ia ter que fazer um laudo, uma pesquisa de mercado para aquele ali. Não, tantas cidades, eu tenho aquele meu modelo pronto, roda, é rapidinho, bora, bora, bora. Aí eu faço uma rota, tudo pertinho uma da outra, que aquilo super compensa. E o laudo é via sistema, é tudo muito simples que, se eu for computar minhas horas técnicas ali do Banco do Brasil e computar as horas técnicas disso aí, acaba se equiparando, porque é tudo muito rápido, muito, muito cíclico, muito rápido. Show de bola. E hoje, para ter uma noção assim, lógico, o edital ele tem só fevereiro, março, abril, ele tem só 4 meses que ele tá aberto. A tua demanda média na região de PF01 é quantos laudos por mês? Olha, eu entrego entre 50 e 60 laudos mês. Mas esse mês eu vou bater o recorde. Eita. Vou com certeza. Tanto é que eu tô atrasada pro evento que tá tendo, porque não tinha condições de tanto trabalho. Tu disse que ontem chegou. Tô com meu computador, tava trabalhando no avião. Tu disse que chegou nesse serviço até meia-noite ontem? Com certeza. Eu fui fazer todas as vistorias, eu tive. E tem Porto Alegre, tem Eldorado, que é pra um lado, que é pro pessoal de Porto Alegre. E fui fazer a rota do meu polo no Hamburgo. Polo, desculpa, me fugiu a palavra. Eu fui fazer polo Porto Alegre e polo no Hamburgo, porque como eu sou credenciada nos níveis maiores, até onde eu sei, tem algumas categorias que eu sou uma das únicas em Porto Alegre. No litoral eu sei que eu sou também, eu acho que sou eu e mais outro que nos níveis mais altos. Eu não fui chamada ainda no litoral. Mas eu acredito que essa questão de eu estar pulando os polos tem a ver com isso. No A20 tu nem recebeu também demanda? Eu comecei a receber agora. Depois daquele vídeo ali, eu acho que ali deu start, foi logo em seguida. Ali eu recebi 3 terrenos. O vídeo tu fala aquele daquela palestra, né? Isso, que teve no Rio. que estão falando ali da Caixa, que estão falando que vão ter mais demanda desse pessoal do PJ, né? Isso. Não sei se é bem isso. Então ontem eu tive que fazer vistoria de manhã, de tarde, a rota de Porto Alegre, rota de Novo Hamburgo de tarde para poder vir. E só um detalhe aqui, né? Porque, só para poder esclarecer aqui também para você que está assistindo, que de repente não conhece esses detalhes, né? A atividade PF01, só para você ter uma noção, nessa mesma palestra, né, que a Mariana acabou de comentar, eu assisti, né? Eu sempre estou assistindo essas palestras dos bancos, né? Então teve uma palestra de um representante da Caixa lá em Porto Alegre. E eu peguei alguns trechos, né, para compartilhar com a audiência, né? Um desses trechos falava sobre isso, né, sobre as atividades A20. Tinha um colega lá que estava assistindo que disse: eu vou me descredenciar porque não está vindo demanda. E o pessoal falou: não, calma que vai chegar. E aí ela falou que começou a chegar exatamente depois daquele vídeo. Outra coisa também que foi falado nessa palestra é que no Polo Porto Alegre, naquele momento, tinha 1/3 da quantidade de credenciados que tinha no edital passado, tá? E que, por isso, segundo o representante do banco, aqueles credenciados estariam recebendo até 3 vezes mais demandas. Então, por isso que eu, Murilo, isso aqui é um palpite, tá, pessoal? Um chute. Eu acho que
lá em novembro, quando finalizar a fase de recursos, né, de análise de recursos, eu acho que deva abrir um próximo ciclo, tá? Para compensar um pouco isso. Tem alguns locais, inclusive, que alunos nossos receberam e-mails falando o seguinte: olha, pessoal, quem quiser trabalhar em outros polos que não tinha escolhido inicialmente, pode pegar, porque o banco está precisando, principalmente na região do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Enfim. Então tem N exemplos aí que eu acho que vai abrir por conta disso. Mas, enfim, não é isso que eu quero falar agora. O que eu quero falar agora sobre essa questão lá da reunião e do PF01, o que é esse PF01, né? Lá nessa mesma apresentação, o representante do banco mostrou o seguinte, que só no primeiro trimestre de 2025, na região sul inteira, então os 3 estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tinham tido mais ou menos 250 mil demandas, tá? E dessas 250 mil demandas, 97%, 97,20 e poucos por cento eram tudo PF01. Então eu perguntei para a Mariana sobre a 20, porque de fato as outras atividades têm bem menos demanda. A vantagem é que, às vezes, uma demanda do A20 pode ser até R$ 3.000, ela vai valer por 6, por 7 demandas do PF01. O PF01, para você entender, são as avaliações de pessoa física. Então, aquela pessoa lá, o seu João, que chegou na agência da Caixa e quer financiar um imóvel, ou quer construir a sua casa própria. Então, tudo isso tem linhas de financiamento. Essas ordens de serviço são abertas pela própria agência. Então, o setor de engenharia lá do banco nem fica sabendo. É direto aberto pela própria agência, chega lá, né, no credenciado que faz essa demanda. E, inclusive, né, a nível de curiosidade, o banco nem sequer vai analisar todas as demandas que a Mariana fizer. Então, às vezes, vai pegar assim por amostragem. A Mariana fez 60 esse mês, deixa eu pegar aqui 2 para verificar se a Mariana está fazendo o trabalho dela correto. Ele não é todo revisado todo mês, tá? Isso não quer dizer que você tem que fazer o serviço mal feito, porque se você for pego, né, fazendo um serviço mal feito, você tem as penalidades do edital. Mas o que eu queria chegar nesse ponto agora é que essa atividade PF01, ela não envolve apenas avaliação. A atividade A20 é apenas avaliação de empreendimentos. Essa PF01, como eu falei, ela envolve tanto a parte de análise de projeto, então a pessoa prestou um projetinho lá que ela quer construir para a casa própria dela, então ela quer um financiamento. Então precisa analisar o quê? O projetinho, aí tem uma planilha, né, que precisa ser analisada, que é a planilha do orçamento da obra, né, um orçamento bem sintético. E depois que essa planilha é aprovada, essa obra começa a acontecer e também o profissional vai precisar fazer as vistorias lá no, o profissional vai fazer as vistorias lá no banco, tá certo? E aí, então são 3 atividades: a avaliação, a análise de projeto e a vistoria. São 3 atividades, né? É por isso que muita gente que era credenciado no edital antigo não conseguiu se credenciar nesse edital, porque tinha muitos credenciados que eles só faziam a vistoria. E aí agora não existe mais atividade somente de vistoria. Para você fazer as vistorias, você automaticamente tem que fazer as avaliações, tem que fazer as análises de projeto, tá certo? Então, para a atividade PF01, né, tem esses três serviços. E por isso muitos profissionais não conseguiram se credenciar no edital passado. E aí eu te perguntar isso, né, Mariana? A gente já viu aqui que eu falei que 97% das demandas eram PF01, mas dentre dessas PF01, se assim, lógico que é meio chutado, né? Dessas, vamos arredondar aqui, 50 demandas. Quantas tu estima que seja de avaliações, de vistoria e de análise de projeto, mais ou menos? Vamos lá. 50. 10 análise. A outra metade, obra e avaliação. A outra metade é uma obra de avaliação. Certo. Então, seria 40 avaliações e vistorias e 10 análises de projeto. É, nessa média. E a gente sabe que para atividade de vistoria e de análise, né, o que o banco pede como comprovação são ARTs, né, de ou elaboração de projeto ou análise de projeto, e também a RT de execução ou vistoria. Então, olha só que interessante, né? Lembra que a Mariana falou que estava fazendo vistoria cautelar de vizinhança? Ela não sabia, mas aquelas ARTs foram necessárias para ela poder se credenciar no PF01. Exatamente. E eu fiz muitos trabalhos, eu trabalhei com várias áreas da perícia. Assistência técnica,
alguma obra que tenha caído, desmoronado, alguma coisa assim, eu trabalhei um pouquinho em cada área da perícia. Se eu te disser que, assim, ó, eu peguei um pouquinho de cada uma, e isso me fez levar em vários lugares. Isso me levou no IBAP, isso me levou na Caixa. Então, assim, foi quase que... Foi ali, digamos assim. Ah, teve um lado de perícia que precisava de 3 RT assim, 3 assado, e eu tinha tudo certinho, sabe? Então, não é do dia pra noite. Não é mesmo. Então, pessoal, mais uma vez, né? A gente não sabe como é que virá um próximo edital. Por isso, tudo que você estiver fazendo até lá, pode colaborar para quando esse edital abrir, você estar cumprindo essa exigência. Ninguém sabe o que vai pedir. Ninguém imaginava que antigamente, no edital da Caixa, para você se credenciar, bastava um laudo. Ninguém imaginava que eu precisava de 7 laudos, né? 7 na comprovação de experiência. Para o banco apresenta só 2, para a PF01, né? Que ia precisar de 7 laudos e mais uma RT de projeto, mais uma RT de execução. Então, muita gente ficou de fora. Então, tudo que você está plantando hoje pode ser necessário para você colher lá na frente. Agora, Mariana, vamos falar aqui só um pouquinho, rapidamente aqui, já estamos nos encaminhando para o final. Só falar um pouquinho sobre a atividade de... Porque a atividade de avaliação, tu já estava craque, né? Exatamente. Porque tu já faz isso... Entrei de gaiato lá numa situação que nunca tinha visto, planejado ou pensado e me apaixonei. Porque é muito legal que tu tá indo numa rota, tu tá indo fazer várias coisas diferentes. Então, até aquela coisa de ter um alto fluxo ali de demanda e tá fazendo sempre a mesma coisa, não. Tu tá fazendo uma avaliação, daqui a pouco tu tá fazendo, tu tá vendo ali uma obra, e daqui a pouco tu tá analisando o projeto. É bem dinâmico, é muito legal isso. E uma pergunta que as pessoas fazem muito, como é que dá conta de fazer 40 laudos de avaliação no mês? Não sei. Mas assim, na minha situação, mesmo, se eu tivesse outro emprego, fizesse outra coisa, não teria como fazer mais, na minha visão. Eu sei que tem um pessoal que amplia, como tem Elaine, nossa, super admiro, acho muito legal, mas isso não é pra mim. Esse não é o meu perfil. Eu quero trabalhar, eu quero ser responsável pelo meu próprio trabalho. Eu tô trabalhando muito mais que eu gostaria, digamos assim, mas eu tô achando que parece um videogame a Caixa. Porque parece que vicia cada laudo que tu entrega, a sensação que eu tenho que bateu lá, que tu enviou, eles estão te mandando outro. Então, é viciante o negócio. Então, eu quero estar ali. Então, o que eu tenho um colega que me auxilia a fazer as pesquisas de mercado, que isso é maravilhoso. Eu tô lá fazendo a vistoria, eu já ligo pra ele e falo, ó, é assim, assim, assado, padrão construtivo desse é tal, né? Só pra gente não ter uma... Claro, a gente já tem ali, tem que ter de vários tipos, né? Mas só pra gente não ter uma grande amplitude, focar ali na pesquisa, ter mais próximo daquele avaliando, né? Então, ele já vai focando. Então, isso é muito bom. Então, eu tô lá e ele tá trabalhando também. Isso. E outra coisa também que a Marina comentou aqui antes da gente começar é que, lógico, né? Como muitas demandas, né? Elas são de imóveis similares, às vezes nas mesmas regiões, é claro que aquela pesquisa que ela fez, né, um mês passado, o modelo que ela fez, muitas vezes já está pronto. Ou seja, é só ela substituir lá os dados do imóvel avaliando. É claro que, obviamente, que passou 6 meses, ela vai ter que dar uma renovada nesse banco de dados, mas durante um bom período, de fato, a pesquisa, que é o que dá mais trabalho, já está pronto. A modelagem, né, que é o cálculo estatístico, já está pronto. Então, com isso, é lógico que a velocidade é muito grande. Por isso que ela consegue essa quantidade de demandas fazer, né, dar conta praticamente só. Praticamente porque, como ela comentou aqui, ela hoje, né, tem um outro colega que faz a pesquisa de dados para ela, então já adianta, né, quando é necessário. E ela me disse também que ela tem um outro colega, né, que ela contrata para acompanhá-la nas vistorias. Exato. Por conta, às vezes, de questão de segurança, né, por ela ser mulher, às vezes nem toda avaliação é num local bacana, então às vezes ela tem que ir num bairro mais, né, mais humilde e que tem algum índice de criminalidade, alguma coisa. E também, às vezes, precisa subir a algum lugar para ver alguma coisa, então para ela não precisar fazer isso, ela vai com uma pessoa que trabalha junto com ela. Agora, Mariana, em relação à atividade de vistoria, né, de obra, quando chegou a primeira, como é que tu fez? Porque assim, Foi louco. a de avaliação tu já tinha experiência, mas a de vistoria? Foi louco. Mas assim, eu tenho 3 pós-graduações na área de perícia, né? Sim. Então, Não, mas eu tenho muita teoria.
Mas eu digo assim, A realidade da obra é outra. Mas eu digo pela questão operacional mesmo, Aham. porque eu não sei se tu chegou a ter, tem muito caso de colega que fala assim, Murilo, o banco não fez nenhum treinamento, simplesmente chegou a demanda, e agora? Qual o sistema que eu vou? Como é que eu preencho o formulário? Mas assim, é aquilo que eu falo, eu colocava a cara no negócio, eu me dedicava àquilo. Eu recebi o contrato da Caixa, eu li tudo que pudesse existir de material da Caixa, o COT, que é o documento da Caixa, né? Tudo que existia ali, eu fui dando jeito. E perguntando, e pesquisando, perguntando pro pessoal mais experiente, foi indo. Ali, o primeiro mês foi complicado, a primeira semana, porque tudo era novo. Preencher aquelas planilhas, o sistema em si, né? Aí eu até contratei uma menina que fez uma monitoria para mim também, foi me acompanhando na montagem dos primeiros laudos no sistema da Caixa. De todos os tipos de laudo, ela me acompanhou para ver se eu estava fazendo certo. Não era uma questão do trabalho em si, e sim e colocar o teu trabalho dentro do sistema da Caixa. Isso. Esse que foi o maior desafio. Mas agora, nossa, tiro de letra. E na vistoria, qual é o trabalho mesmo do profissional? Só para poder o pessoal que tá de casa aí entender. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho experiência com obra. Tu também não tinha. Então, Aham. o que é o trabalho da vistoria? Tu vai quantificar o quanto tá executado de cada etapa da obra, né? Por exemplo. Precisa medir? Não. Tu recebe a planta. Então tu vai ver, olha, o quarto tá faltando piso. Então tu vai ver aquela planta e tu vai ver ali. A Caixa diz que tu não deve medir, mas eu acabo medindo algumas coisas, porque é até meio contraditório, porque É. tu vai na obra, tu vai medir, mas tu também tem que ver se tem erros construtivos. Então, por exemplo, o afastamento da janela do vizinho. Bom, eu preciso medir, então, mas aí o meu auxiliar vai fazendo essas questões enquanto eu tô vendo a parte técnica bruta, né? Ele vai vendo a questão da calçada, das distâncias, da altura do revestimento, que tudo coisa básica da Caixa, né? Isso. Então, só para você entender aqui, né? Depois que você tiver credenciado, você vai ter acesso a uns chamados cadernos de orientação técnica da Caixa, que é o COT, que é como se fosse um manual do credenciado. Então, lá vai dizer assim, quais são os aspectos mínimos de qualidade que o imóvel tem que ter. Então, tem essa questão do afastamento, altura do revestimento, enfim. Então, você vai verificar se aquele imóvel está adequado para ser financiado. Se, eventualmente, algum aspecto daquele ali não estiver cumprindo, o que faz, Mariana? A gente inviabiliza, né? Isso, aí a pessoa tem que corrigir o problema, né, para depois solicitar novamente então a vistoria. Exatamente. E aí, como eu falo, o pepino não é meu. Aí às vezes pergunta, tá, e agora o que eu faço? Mas não é meu, pergunta pro responsável técnico da obra. Show de bola. E vamos falar aqui então sobre o último desses 3 grandes serviços, né, que é o serviço de análise de projeto. O que o profissional de engenharia de arquitetura faz quando chega lá a demanda de análise de projeto? Esse, pra mim, era mais distante ainda. Esse tu vai ver que se o projeto está dentro das normas, principalmente as questões de afastamento, questão de fossa e filtro, se a Das normas da proposta... Caixa. Mas também ali tem até a questão principalmente da fossa e filtro. É que a fossa e filtro é da norma NBR, agora não Se eu não me engano, é 12.700. 721, se eu não me engano. E as outras da Caixa, exatamente. Então, tu tem que ver, analisar o projeto, propriamente dito. Tu tem que ver a proposta comercial ali, a proposta de construção. Se ela é coerente, se ela é execuível. Então, tu tem que ver ali os padrões de acabamento, se é de acordo com o padrão que eles propuseram ser, né? E se está compatível com aquele projeto. Se o valor unitário, ele faz aquela construção que eles estão se propondo. Tu também vai no terreno, tu vai ver se ali precisa um corte, um aterro, uma contenção, né? E é um mundo que eu não imaginei que eu ia estar, assim. Mas tô adorando, tô gostando E a análise muito. da planilha também, né, que é PCI, não é isso? PCI, exatamente. Uhum. E aí tu analisa com base em quê? Para saber se o valor tá coerente, se não tá? Eu utilizo muito o Cube. Eu tenho esse como um padrão mínimo. Então, eu digo para todos os RTs, né? Tem que estar... 3 coisas têm que ficar agarradas uma na outra, né? O padrão de acabamento proposto, o memorial descritivo posto ali e o valor unitário. Então, essas 3 coisas têm que estar muito bem alinhadas. Porque se uma sair dali, não é coerente, né? Show de bola. Bem, pessoal, vamos aqui agora nos encaminhando para o final. E eu queria só
para que a Mariana se despedisse, né, de vocês, já agradecendo aqui ela ter participado. Fico muito feliz e de fato, eu estou bastante emocionado aqui. Eu às vezes não transpareço, mas eu fico bastante emocionado, porque antes da gente começar aqui, o marido dela estava aqui e falou: Murilo, poxa, eu preciso te agradecer, você realmente mudou tudo e tal. E quantas vezes eu falo, né, que às vezes a gente, devido a ser um trabalho também desgastante, ter que estar se expondo na internet, às vezes tem muita crítica, né? Mas quando eu vejo, né, pessoas como a Mariana, que nem que seja uma semente que eu ajudei, não vou dizer que eu sou responsável de forma nenhuma, mas eu plantei uma semente. Não, tu plantou uma árvore, não plantou uma semente. Então, assim, essa pequena ajuda que eu dei, que eu vejo, né, a vida dela tendo se transformado com alguma colaboração minha, é o que me dá força para continuar, sabe? Porque, de fato, não é fácil. A pessoa fala assim, é legal, o Murilo se expõe na internet, é blogueirinho, vive viajando. Não é fácil, porque a gente tem muita crítica. Essas viagens que eu faço, a maioria delas não são remuneradas. O pessoal, Murilo tá dando palestra lá no CREA, não é remunerado, eu vou porque eu quero estar, porque eu acho que é necessário, né? Quem não é visto não é lembrado. E também tem um pouco muito de uma questão de retribuição, porque eu falo assim, poxa, eu estudei em faculdade pública, então a sociedade pagou para eu me formar. Então, nada mais justo do que quando eu compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência, para, de repente, pessoas que estão pensando em desistir da profissão, ver que tem mais uma possibilidade. Então, eu falo que eu planto sementes, porque também não adianta eu falar que é tudo lindo, que é maravilhoso, mostrar exemplos como da Mariana, da Elane, do Jean, da Renata, se a pessoa não quiser fazer, porque ela sabe o quanto que ela ralou para ela conquistar isso. Então, dependeu, né? Eu plantei a semente, como eu falo, mas quem foi realmente regar, cuidar daquilo para hoje estar gerando frutos foi ela, com base no esforço, na dedicação e no estudo dela. Então é isso que me dá força para continuar. Mas, Mariana, para a gente finalizar aqui, de novo te agradecendo, né? Sei que você já chegou aqui no congresso até atrasada e já estamos perdendo um pouquinho dele, então por isso eu agradeço mais ainda por essa participação aqui. Só uma palavra final para aquela pessoa que de repente está igual a Mariana há 5 anos atrás. Está pensando em entrar nessa área ou já entrou e não está conseguindo naquele momento iniciar os teus primeiros resultados. Então, qual seria uma dica ou algumas dicas que você daria para essa pessoa? Para a Mariana de 5 anos atrás. Paciência. Paciência e não perder o foco. Porque não vai ser do dia para noite. E não achar que tá ali ganhando pouco, que não tá vindo muita demanda. Aproveita que tem pouca demanda e estuda. E corre atrás. E, Mariana, e foca, porque não adianta tu fazer várias coisas diferentes. Um emprego, por exemplo, às vezes é complicado, às vezes a gente não tem como, mas é focar no objetivo e ir atrás. E nos vemos em Salvador? Com certeza. Mariana vai estar em Salvador, no evento Elite, e como é uma ideia até de uma aluna nossa, nós vamos fazer uma mesa, né, redonda ali no palco com alunas que têm resultados significativos, e a Mariana é uma dessas que já confirmou presença. Então, muito obrigado. Nossa, eu só tenho a agradecer, Murilo. É uma honra estar aqui. Eu finalmente conheci, porque, olha, não é bajular, não é falar, mas realmente eu devo a minha vida profissional a ti. Poxa, com certeza. Muito com certeza. Obrigado. Com certeza, eu com a minha dedicação, eu seria uma boa profissional. Mas eu não chegaria onde eu gostaria de chegar. Hoje eu cheguei onde eu gostaria de chegar. Muito obrigado. Eu iluminei o caminho, mas é ela que percorreu o caminho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Fiquem atentos, que logo, logo teremos mais episódios da EliteCast. Obrigado a todos vocês que assistiram. Obrigado mais uma vez, Mariana. Eu que agradeço. E obrigado a toda a equipe aqui do estúdio que nos acolheu bem aqui durante esses dias que estivemos aqui em Foz do Iguaçu gravando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!